Pô, eu achei totalmente errado somente o Léo ir lá, ele ser o porta-voz daquela conversa com a torcida. Ah, o Léo é o capitão, bacana. Alex Teixeira foi criado no Vasco, irmão. O Léo chegou agora pra essa temporada. É uma responsabilidade muito grande o que o cara tá pegando. Então tem gente ali que foi criado no Vasco que não tá abrindo a boca, pô. Alex Teixeira tá fazendo uma temporada pífia. Tu concorda comigo, JP? Pífia. Cara, aí que tá. Eu vou discordar pontualmente disso. Perfeito. Eu não acho que a temporada do Alex Teixeira é pífia, não. E acho o jogo de ontem evidencia bem o que eu vou te falar agora. Uhum. O Alex Teixeira é um cara que não vai resolver os jogos sozinhos pro Vasco. Sim, até porque não tem mais essa Se característica. ele tiver um time apoiado com ele, funciona. Você viu que ontem a jogada do gol é uma jogada apoiada. Sim. A aproximação do Pumita. Enfim. Uma bola enfiada, uma Mas jogada que ali aproximou. O problema é que o Vasco faz isso 1 ou 2 vezes por jogo. Sim, e aí a gente ter essa percepção que eu tô tendo aqui. Você viu até uma finalização do Ryan ontem? Ah, que ele veio rabiscando e chutou? Não, outra, no segundo tempo, que eu acho que foi até o Lucas Piton que foi na linha de fundo e cruzou. O Ryan Não tô chutou. lembrado. Ele acabou chutando um pouquinho forte e desviou no zagueiro. Mas depois eu vou te mostrar esse lance. Sim. Como é que o Vasco consegue... E ontem o Vasco jogou muito pelo lado esquerdo, pelo lado do Alex Teixeira. Eu acho que o Alex Teixeira e o Piton se entendem bem. O problema é que falta engrenagem Cara, eu no não acho meio o pra time fazer... ruim. O time não é 100% ruim, não, cara. Mas é um time que não tem engrenagem pra fazer ele andar. Exatamente. É um time que não anda porque falta peça. E confiança, cara. Os caras não estão confiantes. Falta confiança, mas falta peça. Do meio pra frente falta muita peça. O Vasco não é um time montado ainda do meio pra frente. Do meio pra trás eu acho que a parada vai ser resolvida. Eu acho que do meio pra trás, assim, o goleiro, os 4 da linha de defesa, passa. Num Campeonato Brasileiro disputado, passa. O problema já começa no primeiro volante. Vai ser o Jair? Eu acho que o Jair tem que jogar mais perto do gol do adversário. Cara, mas aí precisa contratar um primeiro volante. Você fala sobre os zagueiros, você vai jogar com quem na zaga? Léo e quem? Quem Cara, seria a tua zaga titular? Mas aí tá, eu acho que o Capasso, o Robson, eu acho assim, eles não mudam tanto o preço do dólar assim. Num time organizado, eles acabam jogando. Pra um time... Amigo, pra um time tá aqui, eu acho os zagueiros e os laterais do Vasco acabam não sendo os maiores problemas, na boa. Eu acho que o problema começa do meio pra frente. Também, é. Eu acho assim, a defesa, mal e mal, a gente fala que sofre muito gol, mas a parada começa lá na frente. Sim, é um time que precisa mais na marcação, precisa estar mais organizado. Eu acho que o Vasco hoje é desorganizado. Sim. E eu acho que isso atrapalha o campeonato do Vasco. O Barbieri ele tem tanto medo de errar, nós falamos isso, né? Sim. Ele tem tanto medo de errar que ele acaba errando mais. Sim. Em alguns momentos. Foi o que você falou. Ontem, eu também acho que não foi culpa dele, não, tá? Não, ontem não tá na conta dele, não. Não tá na conta dele. Até porque empatou, tomou 2 gols em 15 minutos. Empatou o jogo na bola do Lucas Piton, ninguém lembrar tomou 2 gols em 15 minutos. O Léo Jardim, eu tenho pena dele, mano. O segundo gol do Inter, ele fez uma defesa espetacular no chute do Luiz Adriano. E os caras pararam pra poder ver a defesa dele. O Luiz Adriano pegou a bola do rebote, cruza e faz o gol. Então, assim, tem muitos poréns. Eu vejo muito também vindo parte da diretoria. Nós falamos sobre o Luiz Castro. É um feito comparativo, porque são 2 times que vêm mais ou menos com a mesma história, né? Mas o Luiz Castro, ele sempre falou que o Botafogo ia brigar pra não cair. Né? Então, isso foi uma realidade que trouxe pra torcida e todo mundo sabia que ganhasse era lucro. O Barbieri, ele foi refém de uma fala dele. Aí é onde eu falo dos discursos de bravata. Tu tá mexendo com um time que vem há 20 anos, com uma torcida que vem há 20 anos tomando porrada, irmão. Os caras, se você chegar pra ele e falar assim, hoje é dia dos namorados, vamos já pegar aqui o paralelo. Amor, eu te amo. A mulher vai acreditar, cara. A torcida do Vasco tá assim. Veio uma parada nova, veio a SAF, veio o Josh falando que era o último ano jogando de desvantagem contra o Flamengo. Tem todo um contexto. Então a torcida perdeu essa paciência, né? Também, claro, tá em penúltimo lugar nesse campeonato. Eu não vejo o time do América Mineiro tão diferente do Vasco. Ou até eu acho o Corinthians pior do que o Vasco ainda. Taticamente e tudo. Mas por que o Corinthians tá fora e o Vasco não tá? Tem muita coisa acontecendo, JP. Cara, a diferença são de 3 pontos, né? Tá entendendo? Eu acho que o Vasco foi perdendo ponto onde ele não poderia perder. É o jogo contra o Curitiba, é o jogo contra o Bahia, é o jogo contra o Santos. Tá eu entendendo? acho assim, e quando eu digo que o time tem mais desempenho do que pontos, parece alinhado com o Maurício Barbieri, e eu acho que realmente o Vasco... Nesses jogos, por exemplo. Você vê o jogo contra o Bahia foi ruim. Ou o jogo contra o Santos, o Vasco merecia pelo menos um empate? Merecia. Mas falta competência. Ontem não merecia um empate? Falta competência. Falta cara. competência. Eu acho assim, beleza, falta o ataque. Mas eu acho que, na boa. Tem coisas que o treinador não consegue dominar, irmão. Tem coisas que o cara não vai dominar. Ele montar um time, ok. Os 2 gols que o Vasco tomou ontem foram culpa do Maurício Barbieri? Claro eu não consigo falar assim. Desatenção da defesa. O primeiro gol, principalmente, com 2 minutos você tomar um gol daquele. Desatenção na defesa. Entendeu? Então, assim, muito se falou do Pedro Raul, eu acho que é o que eu tô te falando. O Pedro Raul, eu acho ele um bom jogador. Bom jogador.
Chegou no Goiás, que era um time que jogava Mas não especificamente pra pesa ele. pro Pedro Raul ser o cara, ser o 9 do Vasco? Claro que vai pesar. Claro que vai pesar. É o que eu tô falando. Os caras vieram com o discurso de que nós vamos fazer o campeonato do ano, né? O melhor campeonato dos últimos 20 anos. Não é assim, gente. Se o Vasco entrasse com menos peso das bravatas que foram ditas, poderia ser que tivesse diferente. Porque a torcida ia chegar e falar assim, caraca, pô, os caras não prometeram pra gente que a gente ia estar brigando pelo Sul-Americana, pela Libertadores. A gente tá aqui brigando. O time tá aqui, a torcida vai dar a mão, que eu tenho certeza que vai dar a mão, vai apoiar, mas vai apoiar a bolada. Porque o cara vem aqui, o Josh vem e vai dar uma declaração sobre a questão do Flamengo. O Barbieri vem no Carioca e vem e fala que o Léo é o melhor zagueiro do Brasil. Gente, isso não existe. Tem que tomar cuidado com o que fala, pô. Que tá voltando tudo contra o Vasco agora. E aí o cara tá abalado emocionalmente. O Léo vai lá com a força jovem, ele bota a cara pra falar com os caras. Ah, sou o capitão. Tá maneiro. Mas cadê os caras que são cria da colina? Barbieri mal falou. Tudo na conta do cara? Cadê o diretor? Pra poder falar também. Ele tomar frente, olha só, eu vou falar. Cadê o Abel Braga? Acho que tá na hora do Vasco recalcular essa rota no campeonato. Porque tá bem esquisito o campeonato pro Vasco até aqui. Bem esquisito. Era um campeonato que começou até tranquilo. Começou bem. Cara, o Vasco no mínimo era pra estar aqui. O Vasco, terceiro, o Vasco largou... Vou te falar, o Vasco O largou início. muito... Pode até virar capa do... Largou muito bem no campeonato. Muito Venceu o Atlético, empatou com o Palmeiras. Ah, abriu... Mas empatou com o Palmeiras. Empatou com o Fluminense os primeiros 3 jogos. Fez 5 pontos. Muito bem. De lá pra cá, da 4ª à 10ª rodada, o Vasco fez 1 ponto. Mas o Vasco mostrou desconcentração já contra o Palmeiras. Sim, tomou 2 gols. Não tomou o terceiro. E o Palmeiras estava naquele jogo ali como se nada estivesse acontecendo. Sim. 2-0, os caras ali Sim, e tal, sim, tal. Daqui a sim, pouco, sim. papai, acabou. Sim. Então, e nós falamos isso no programa. Antes dessa sequência de jogos do Vasco. Nós falamos, olha, o Vasco vai ter 4 jogos decisivos. Foi Flamengo, Inter, São Paulo, Flamengo. Quem foi antes? Teve outro jogo difícil também. Robert, a tabela... Dá uma olhada aí. Eu tô sem meu caderno, eu já esqueci. Que eram 4 times difíceis de jogar. São Paulo, Flamengo, Inter e mais um time. Pode ser o... Fortaleza. Fortaleza. São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Inter. Isso, é essa sequência mesmo. Aí, nós falamos no programa, pode ser que contra São Paulo e contra Fortaleza o Vasco jogue bem, porque é um time reativo. O Vasco tomou 2 gols do Fortaleza em 5 minutos. Desatenção. É um time que toma muito... É um time que quando toma o primeiro gol, Eles estabilizam. ele estabiliza. Você Isso sabe que ele vai tomar o segundo. É emocional. Sabe que ele vai tomar o segundo. Quando o São Paulo fez um jogo até ok, tá? Eu achei o jogo Jogou bom. bem, Jogo bem jogou do Vasco. bem, jogou melhor que o São Paulo. Isso eu falo sem o menor medo Sim, de errar. Eu sim. vejo futebol. Como é que o Vasco perde jogo? Nos Em dois- acréscimos. Em 2 minutos nos acréscimos, com gol de escanteio. Desconcentração. Com gol de escanteio. Desconcentração. Fortaleza, mesma coisa. Nos acréscimos. Contra o Flamengo, esquece. Quando o Fez Flamengo 10 entrou minutos, em campo. 10 Entrou em minutos campo. bons. Entrou em campo. Daqui a pouco o Flamengo, achou o primeiro, achou o segundo. Porra, ali eu vi muito erro do Barbieri. Sabe o que o Vasco me lembra? Não sei se você gosta do mundo de lutas. Mais ou UFC, essas coisas. O Vasco me parece ser lutador que entra assim, porra, Empolgadão. vou entrar pilhado na luta. Ele entra e vê uma distância ali. Ele de vez em quando dá até o primeiro soco. Pronto, quando toma o primeiro, ele desmonta. Ele desmonta, não tá preparado pra resposta. Ele não tá muito. Ele nunca tá com a guarda no alto. Exatamente. Ele sempre entra um golpe evitável. Assim, o Vasco. Sim. Até agora no Campeonato Brasileiro, eu não consigo elencar um gol de você falar assim, caraca, esse gol aqui o Vasco poderia. Não dava assim, pô, esse daqui não dava pra não ter tomado. Todos os gols que o Vasco tomou no campeonato, de algum jeito, você fala assim, alguém errou. É mérito do adversário? Ninguém joga sozinho, claro. Mas é sempre. Pô, fulano dormiu. O cara ali não prestou atenção. Essa jogada aqui era evitável. Gol do Gerson contra Flamengo e Vasco. O gol do Pulgar, cara. Também. Primeiro gol- Ele foi o mais acerto do Pulgar também, que teve aquela felicidade. olha- Mas ele ficou livre. Mas olha como é que a jogada nasce. O cara ficou livre na frente da defesa, ele teve tempo de olhar, O dominar. gol do Gerson, o chutar. Arrascaeta, ele vem, pega a isso. bola, cruza. O Miranda tava marcando pro Mita. Não, aí que tá. Eu fui ver esse gol em câmera aberta, né? Não. Quem deveria estar marcando o Gerson era o Orelhano. Porque o Miranda tava marcando o Pedro. O Pedro tá passando atrás do Miranda. Aqui no frame não aparece. Não aparece. Não aparece. Inclusive, achei até vacilo com o Miranda, mas assim. É, que, se tu que aparece que ele tá junto mas se com tu o Mita. pegar a Né? câmera aberta, o Pedro dá uma desacelerada. Porque ele vê a bola cruzando, aí Ele vê que não vai chegar nele. ele vê que não vai chegar nele e tá no Gerson. Mas o Pedro... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!